Ninguém mais fala em guerras, parece que tudo acabou, Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, mas hoje está eclodindo uma nova guerra. Começou poucas horas atrás e você precisa proteger os seus investimentos disso. Olha só o que aconteceu poucas horas atrás. Israel diz que atacou a capital do Líbano, alvo seria o comandante do Hezbollah. Inclusive, Israel assumiu isso por meio do Twitter. E, obviamente, você sabe muito bem que todo conflito armado, todo conflito bélico, toda guerra gera um impacto nos investimentos. Às vezes impacta direto o dólar, às vezes impacta direto o petróleo, vai impactar a inflação mundial vai impactar em possível queda nos juros americanos, possível queda nos juros americanos impacta nas ações do mundo inteiro. Então você precisa entender o que está acontecendo e proteger os seus investimentos dessa infeliz nova guerra eclodindo. Antes de eu entrar e mostrar para você o que está acontecendo, quais investimentos você pode usar para se proteger dessa nova guerra, né? Na verdade desse aprofundamento da guerra que já vem acontecendo e tudo mais, eu quero que você me diga uma coisa nos comentários. Manda aqui embaixo nos comentários. Você acredita que em breve a gente vai ver a Terceira Guerra Mundial? Sim ou não? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, de verdade. Você acredita que a gente vai ter a Terceira Guerra Mundial daqui a alguns meses, algumas semanas, daqui a algum tempo? Sim ou não? Vamos lá, só para você ver que inclusive os impactos dos investimentos já estão acontecendo. Olha só, poucas horas atrás, cerca de 3 horas atrás, estou gravando dia 30/7 às 4h30 da tarde, Israel disse que atacou a capital do Líbano, alvo seria o comandante do Hezbollah. Tá? Por quê? Olha só, Israel disse que lançou um ataque em Beirute, capital do Líbano, tendo como um dos alvos o comandante do Hezbollah, que seria responsável por um ataque nas colinas de Golã ocupadas por Israel, que matou 12 jovens. Então, na verdade, foi uma resposta que Israel deu para Hezbollah. Eu não quero aqui, gente, que a gente fique nos comentários batendo lata, batendo panela, alguns defendendo um lado, outros defendendo o outro. Esquece isso. Aqui não é o lugar, aqui não é o momento. O momento aqui é você entender os impactos que já estão acontecendo nos investimentos e como você se protege disso. Depois você quer bater boca, você bate boca em outro lugar, tá bom, meus queridos? Vamos lá, olha só. Tivemos o próprio Forças de Defesa de Israel, dizendo realmente fomos nós, né? E o próprio presidente da Turquia. Olha que interessante, isso aqui pode escalar. O presidente da Turquia ameaça invadir Israel em apoio à Palestina. Isso foi ontem, antes desse ataque. Sem dúvidas, agora a Turquia deve estar ainda mais enfurecida e talvez vai atacar Israel. E aí, de novo, a gente vê o recrudescimento desse conflito. Vinícius, mas ninguém tá falando sobre isso. Eu sei que ninguém tá falando sobre isso, mas na verdade, não é ninguém. O ouro já tá falando sobre isso. Olha só, o ouro tava comportadinho, vinha no seu patamar de preço aqui, ó. Se a gente olhar o patamar aqui de $2.380, bem tranquilinho. Daqui a pouco, pá, disparada de preço. Você consegue perceber claramente essa disparada no preço do ouro, né? Quando que aconteceu? Exatamente quando houve o ataque. O que significa isso? Que os grandes investidores globais, eles vendem ativos de risco, né? Eles vendem investimentos que tem aqui e ali e focam em reservas de valor. E focam justamente em ouro. A gente viu essa disparada no preço, né? Está aqui acima dos $2.400 o ouro que está subindo hoje um pouco mais de 1%, mas estava tudo normal. Poxa, isso é pouco. É claro que é pouco. O que adianta eu vir aqui te avisar depois que tiver uma valorização de 10%? Eu quero te avisar antes, né? Então, poxa, teve uma valorização de 1%, já teve um impacto momentâneo, é isso que eu quero te avisar. Então, o ouro, aqui a gente já começa a falar dos investimentos, o ouro é um investimento que protege todo e qualquer investidor desses conflitos. E é muito importante você olhar para esses conflitos e dizer assim, poxa, Vinícius, mas não tem nada a ver com investimentos, o que tem a ver? É guerra. Gente, tem tudo a ver. Justamente pelo que eu comentei na entrada, no início, na introdução do vídeo. Quando você tem guerra, você tem petróleo valorizando. Quando você tem petróleo valorizando, você tem o custo do frete aumentando. Quando você tem o custo do frete aumentando, o que você tem? Inflação global, inflação no mundo inteiro. Se você tem inflação no mundo inteiro, você consegue reduzir juros? Não. Você consegue melhorar o ambiente econômico? Não. Você joga os países para recessão. Então, está tudo muito interligado. Então, como é que você faz para proteger o seu patrimônio, proteger a sua carteira de investimentos de um cenário como esse? Para proteger todo o restante da sua carteira, você precisa ter ativos que valorizam nesses conflitos, nesses momentos. E não é de hoje que eu aviso para vocês que nós estamos vivendo um mundo desglobalizado. É muito importante você virar essa chave. Aquele mundo, paz e amor que existiu nas últimas décadas, passou. Vinícius, mas que horror, nós somos uma população civilizada, nós chegarmos nesse ponto de novo. Gente, se você for estudar um pouquinho de história, você vai ver que nesses 2000 anos depois de Cristo, cerca de 200 anos a gente teve paz. Os outros 1800 anos foram períodos de guerra. Então, na verdade, o ser humano, ele é maluco mesmo, tá? E ele tem objetivos, sede de poder, etc e tal.
é um bando de maluco que fica brigando e disputando poder. Então, o que acontece? Você vai ter guerras e você vai continuar tendo guerras para sempre. Ou melhor, para sempre não, até a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, não haverá mais. Mas isso aqui é um outro ponto. Até lá, nós vamos ter guerras. Saiba disso, né? O ser humano, ele é conflitado, é enviesado, ele valoriza as coisas erradas, né? Então, vai continuar tendo guerra, vai continuar tendo disputa por poder. Então, a lógica é aqui, como a gente se protege disso? Como a gente se beneficia disso? No sentido de, vou lucrar com o sangue dos outros? Não, gente, não sejamos infantis. Mas vou proteger os meus queridos, meu patrimônio, a minha família. E assim até consigo ajudar outras pessoas. A gente vê o ouro sempre valorizando. Por que o ouro sempre valoriza? Porque o ouro, basicamente, ele é um ativo que é caracterizado como reserva de valor. Então você sempre vai ver o ouro valorizando nesses períodos. Se a gente pegar aqui, ó, na história, em vários momentos onde a gente teve um tipo de conflito armado, a gente teve uma disparada do ouro. Dá só uma olhada aqui, ó, 2022, o que a gente teve? Ó, Guerra Rússia-Ucrânia. O que a gente teve aqui, ó, em 2023? A gente teve uma disparada no fim de 2023, perdão, por conta do conflito no Oriente Médio, que começou a acontecer ali, ó, por outubro. E você vê que cada vez mais, olha que interessante, cada vez mais estamos num patamar de ouro mais elevado. Por quê? Porque esses conflitos eles não estão se desfazendo. A Rússia e a Ucrânia não parou a história. O Oriente Médio não parou. Esse capítulo vem aumentando. Claro que o ouro não valoriza somente por isso, né? Mas também por isso. E a gente vê o quê? Cada vez nós estamos numa etapa maior. Será que não tem uma bolha no ouro? Não tem, mas eu não estou aqui para falar sobre isso nesse vídeo. Na minha visão, o ouro pode chegar a $3.000 com muita tranquilidade. Vinícius, por quê? Em outro momento a gente vai falar sobre isso. Tá? A gente pode fazer. Inclusive, se você quiser um vídeo, manda aqui nos comentários, tá? Do porquê que eu acredito que o ouro pode chegar a $3.000, eu posso fazer. Tá? Mas por enquanto estamos a $2.400 a onça. E o que você vê acontecendo? O que mais que é normal valorizar nesses períodos? O normal valorizar nesses períodos aqui, ó, é justamente você olhar o quanto que está o petróleo. US Oil. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo com o petróleo hoje? Ó, o petróleo hoje está caindo. Ou seja, o que isso significa? Que os investidores estão buscando segurança. A gente viu o impacto aqui. Ó. O petróleo já estava caindo antes e a gente viu ele subir, valorizar junto aqui com o ouro e depois voltou a cair. Por que o petróleo voltou a cair? Porque o petróleo ele não manda somente no quesito conflito armado. Existe um medo de que a gente tenha uma recessão global por conta dessas taxas de juros elevadas pelo mundo, por conta dos dados de emprego, indicadores antecedentes, Estados Unidos e várias outras localidades que estão com a economia resfriando. Então você tem por um lado um petróleo que ele puxa para cima e por um lado, por conta de conflito armado, e por um lado o petróleo é puxado para baixo por conta do que? Essa possibilidade de recessão, né? Então você tem ele meio confuso. Outra grande proteção que a gente tem, que não está se materializando por conta dessa questão, da mesma questão do petróleo, é o próprio dólar. A gente vê que o dólar em relação ao real valorizando um pouquinho, mas a gente viu o dólar ir na contramão do ouro. Olha só, o dólar valorizou no início do dia por questões específicas dele do Brasil, a questão do iene, a gente pode falar um pouquinho sobre o iene num outro vídeo. Mas não é o teor o objetivo do vídeo agora, mas você vê o dólar indo na contramão aqui do ouro a partir do momento do ataque. E por quê? Porque, na verdade, o dólar está respeitando lá o juro de 10 anos americano. A gente teve, olha só o que aconteceu, a gente teve uma divulgação, deixa eu mudar aqui a cor. A gente teve uma divulgação hoje de dados de emprego americanos, ó, vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos tem leve queda em junho. Isso é uma visão positiva para reduzir o juro nos Estados Unidos. Se o juro cai nos Estados Unidos, o dólar perde força em relação aos principais moedas mundiais, né? Então, os dados de emprego vêm um pouco mais fracos, dá para a gente reduzir o juro nos Estados Unidos, né? Aí a gente vê o que acontecendo, ó, os juros esperados pelos próximos 10 anos nos Estados Unidos caindo no dia de hoje. Se a renda fixa americana vai render um juro menor, ou pelo menos essa expectativa, é normal que o dólar ele se desvaloriza em relação aos principais moedas mundiais, é o que está acontecendo hoje, 0,01% de queda, né? E a gente está vendo, e a gente pode ver que isso começou exatamente na divulgação, ó, 11 horas foi a divulgação desse dado, você pode ver aqui, ó, 11 horas foi a divulgação desse dado do relatório JOLTS,
tá? E a gente viu justamente o dólar desvalorizando em relação às principais moedas mundiais e perdendo força, inclusive, em relação ao dólar por conta desse possível sinal verde para reduzir o juro nos Estados Unidos. Tá? Então você não vê o dólar valorizando ainda por conta desse conflito, mas é normal que o dólar passe a valorizar. Isso aqui é oportunidade. Isso aqui é oportunidade. Tá? Outras formas que você pode se expor. Então, 3 ativos para você se proteger de conflitos armados, que eu considero ideal para qualquer pessoa no momento hoje. Porque a gente está vivendo num mundo com mais guerras, a gente está vivendo num mundo de desglobalização, a gente está vivendo num mundo de conflitos geopolíticos de tudo que é canto, formação de blocos geopolíticos. A gente está tendo aí, quem sabe, até uma guerra civil na Venezuela. Então é até, inclusive um bom momento para, já que está todo mundo olhando para a Venezuela, bom momento para fazer ataques, né? Isso na cabeça de quem faz esses ataques. Então a coisa pode começar a escalar e você tem que se proteger. Como? Ouro, tendo investimentos em dólar, não é só comprar dólar e ficar parado, mas ter investimentos dolarizados, seja renda fixa, seja renda variável, e petróleo. Tem um investimento que me chama bastante atenção, que eu gosto bastante, e eu vou compartilhar com você aqui, que é o XOP. O que é o XOP? Olha só, nada disso aqui é recomendação de investimento, tá? Só quero te dar uma visão. XOP é um ETF americano, tá? Que investe em diversas empresas do setor de petróleo. E a gente vê que esse ETF chegou lá a $160 a cota desse ETF, e ele já vem no canal de alta aqui de algum tempo, e caiu aqui para a faixa dos $140, $145. Está num patamar bem baixo, né? Porque o petróleo também cedeu nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Então, quem sabe é um bom momento de aporte. Eu tenho esse ETF, o XOP, ele investe na Chevron, na ExxonMobil, em diversas grandes petrolíferas no mundo. E uma ação que eu gosto muito no Brasil, ligada ao setor do petróleo, é justamente a PRIO. Tá? A gente pode ver a PRIO, a primeira vez que a gente investiu na PRIO, eu e os meus alunos, foi lá em 2020. Se você pegar a valorização desde 2020, você vai ver uma doideira. Se a gente pegar do fundo aqui até hoje, 2.000%. 2.000%. Loucura, né? Mas é o que aconteceu. E a gente vê a PRIO aqui valorizando bastante. Por quê? Porque ela está aumentando muito a produção dela. Né? Ela vinha ali numa produção em 2022 na faixa dos 50 mil barris por dia, já passou para 100 mil barris por dia, agora está nessa faixa de 90 a 100. Os projetos nos levam a crer que vamos terminar 2024 a 140 mil barris por dia. E a PRIO ela tem o menor custo de produção, né, do petróleo, o menor custo de extração, melhor dizendo, do petróleo entre todas as junior oils. Né? O custo de extração direto vai ser $7 por barril. A Petrobras está na faixa dos $6, é mais barato, mas tem todo o risco governamental e tudo mais. A PRIO é 100% privado. Então eu prefiro pagar um pouquinho mais caro para não ter um risco governamental. E a gente já vê que na própria ação do setor de petróleo, a gente já vê o negócio andando forte aqui nas últimas semanas, já está valorizando 18%, mas não é nada. Inclusive, o topo histórico dela foi bem acima do patamar atual. Também é uma boa ideia de exposição no setor de petróleo. Na minha visão pessoal, eu tenho ações da PRIO. Você pode analisar para ter ou não. Ah, Vinícius, mas a PRIO não paga dividendos. Tá bom, 2.000% em 5 anos, acho que vale mais ou menos a pena, né? Em troca de não receber dividendos. Opinião de cada um, tá? Mas eu acho que... Ou melhor, eu acho não, né? Como dizia meu pai, quem acha não sabe nada. Eu considero que fazer uma análise, poxa, paga dividendo ou não paga, é muito superficial. Não tem nem nexo, né? Se você gosta de ações de dividendos, ok. Você vai buscar ótimas empresas que têm ótimas ações negociadas a bons preços que também pagam dividendos. Mas aí uma outra coisa, um outro case, uma outra ação, um outro ativo, você pode ter que não pague dividendos porque mostra uma simetria clara, mostra uma grande oportunidade e assim por diante, tá? Mas, meu recado final, proteja seus investimentos. Proteja seus investimentos. Isso não vai acabar. Vamos ter muitos anos ainda com o conflito armado, com o conflito bélico. Recém está aquecendo toda a situação, infelizmente. Infelizmente. Nós temos ondas de globalização e desglobalização. Entramos, aí há cerca um pouco mais de 10 anos, 15 anos, no mundo de desglobalização. E a gente deve perdurar isso aí por alguns anos, provavelmente por algumas décadas. Então, as coisas devem piorar e você tem que se proteger disso. Por quê? Se a gente tiver guerra escalando,
estraga todo o cenário para a valorização das ações no Brasil e no mundo, porque guerra leva juro para cima, porque a inflação sobe, porque o petróleo sobe, o custo do frete sobe e tem todo esse efeito cascata. Então, para proteger os seus investimentos, é interessante você ter uma parte da sua carteira que serve para proteger desses acontecimentos possíveis, né? A gente não tem como saber de certeza que vão acontecer, mas esses acontecimentos possíveis e eu diria que até prováveis, tá bom? Eu recomendo que você preste bem atenção no que eu comentei antes. Nada disso é recomendação de investimento para você. Filtre isso, analise, veja se faz sentido para você e você vai lá e implementa. E não esquece de deixar o comentário aqui embaixo. Você acredita que teremos daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, uma terceira guerra mundial? Você acredita que a gente está se encaminhando no mundo para isso? Sim ou não? Manda nos comentários, quero saber. E se esse vídeo fez sentido para você, toca aqui embaixo em gostei, compartilha com seus amigos e te inscreve no canal. Poxa, mais de 50% das pessoas que assistem meus vídeos regularmente não estão inscritas aqui no canal. Te inscreve porque assim você ajuda que esse meu conteúdo chegue a mais pessoas, a gente consegue ajudar mais gente, combinado? Então, te inscreve, ativa o sininho e é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família, um grande abraço e vamos para cima, que é só o começo que eu quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa.